Mandando sobre os evangelhos apócrifos. A partir do século II da nossa era, começaram a circular em comunidades cristãs certas narrativas que se apresentavam como evangelhos, mas que a igreja não aceitou porque não reconhecia nelas a totalidade da sua fé. Chamamos essas escrituras de apócrifas, isto é, separadas, não lidas na igreja, ou não eram tão lidas quanto os textos que nós temos hoje no cânon bíblico. E isso não só nos livros que a gente chama de Segundo Testamento, mas isso já no judaísmo tinha. Nós não temos no judaísmo apenas aqueles livros que nós conhecemos como o Primeiro ou Antigo Testamento, mas há vários Esdras, há vários Isaías, livros de Moisés, de Enoque. Mas como não eram livros muito lidos ou não expressavam a totalidade da construção teológica dos grupos, foi se deixando esses livros de lado, dando-se mais valor para os livros que chegaram até nós. Porém, nos nossos estudos aqui de Mateus e Lucas, para ficar mais fácil a nossa comparação, nós vamos fazer algumas comparações com alguns destes textos. Inclusive, isso é bom porque em alguns desses textos se inspiram muitas lendas que flutuam em nossos espíritos e certos natais tradicionais. A sobriedade e a profundidade de pensamento das narrativas de Mateus e Lucas aparecerão melhor se comparadas com essas narrativas fantásticas, nas quais o maravilhoso rivaliza muitas vezes até com bom senso, com bom gosto. Uma rápida leitura desses textos será melhor do que uma longa explanação para que se veja que a igreja soube fixar em tempo o cânon de suas escrituras. E sobre toda a discussão a respeito do cânon, isso geraria outros estudos. No futuro podemos fazer juntos. As narrativas da infância em questão. As dificuldades apresentadas pela narrativa da infância são numerosas e motivam nos cristãos várias tomadas de posição. Uns aceitam em bloco sua historicidade e se recusam a olhar de frente às dificuldades, inclusive as contradições entre os dois textos. Um tem pastores, o outro tem magos. Então, muitos tentam harmonizar arbitrariamente os testemunhos discordantes dos dois evangelistas. Outros, cujo número vem aumentando, não hesitam em rejeitar em bloco essas narrativas, considerando-as sem valor histórico. Outros, enfim, distinguem entre os elementos que consideram essenciais e os, para eles, dados lendários, como a estrela e os anjos. O que pensar disso? Em vez de nos mantermos numa atitude de complexo em relação a essas narrativas, ou de nos recolhermos a um silêncio embaraçoso, não seria melhor esclarecê-las? Infelizmente, muitos líderes religiosos, pregadores, preferem, para não manchar a fé simples do povo, preferem não comentar sobre essas coisas. Mas aqui nós vamos fazer isso, porque a gente acredita que uma fé, quanto mais esclarecida, ela é melhor vivida. Talvez consigamos descobrir assim o significado admirável dessas narrativas nas quais Mateus e Lucas procuram mostrar a grandeza do Senhor. As dificuldades se encontram nos níveis literário, histórico e teológico. Então vamos ver isso de maneira rápida. Falemos sobre as dificuldades de
nível literário. Ao nível da história literal desses textos, devemos reconhecer o caráter secundário da documentação e a data tardia de sua redação. As narrativas de Mateus e Lucas foram escritas mais de 80 anos depois dos acontecimentos. O evangelho mais antigo, o de Marcos, não tem narrativas da infância. Os de Mateus e Lucas, redigidos por volta do ano 70, 80, 90, têm uma narrativa cada um. Logo, 80 anos separam as narrativas de Mateus e Lucas dos acontecimentos relatados. E aí perguntamos, que valor podem ter suas recordações depois de tanto tempo? Concordemos que se trata de uma documentação tardia e de qualidade desigual. O caráter secundário de Mateus, capítulo 1 e 2, e Lucas 1 e 2, pode ser visto de vários ângulos. Olhemos por dois. Os gêneros literários são muito diferentes entre as narrativas da infância e os textos comuns aos três sinóticos. De um lado, esses últimos oferecem narrativas esquematizadas, ordenadas em torno de uma palavra de Jesus. Do outro, a narração é ampla, figurada. Encontra-se, por acaso, no Evangelho de Marcos, um único elemento que se possa comparar com a maravilhosa estrela dos magos? Os pintores são os primeiros a sabê-lo. É mais fácil pintar a adoração dos magos do que a cena das espigas debulhadas, em Marcos capítulo 2. A totalidade é diferente. O Evangelho de Marcos apresenta uma catequese organizada pedagogicamente por meio de narrações e discursos agrupados em torno de um tema. Por exemplo, um dia típico em Cafarnaum, um grupo de polêmicas, um grupo de parábolas, um grupo de milagres, etc. O conjunto é formado de modo a desvendar progressivamente a messianidade e a divindade de Jesus. Os títulos que lhe são dados situam-se após o episódio de Cesareia de Filipe, em Marcos 8. A partir daí, Jesus é chamado de Messias, filho de Davi, filho do homem e filho de Deus. Ora, Mateus e Lucas, que em geral seguem a trama de Marcos, perturbam sua montagem catequética, acumulando já em suas narrativas da infância todos os títulos messiânicos e divinos de Jesus. Desde o nascimento já está tudo presente, como em germe. Resumindo, o próprio Marcos dá antecipadamente ao leitor a chave de sua narração, iniciando-a com esse título: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O nome do seu livro é a frase inicial. Em suas narrativas da infância, Mateus e Lucas apenas expõem mais amplamente o conteúdo deste versículo inicial, mas mostram ainda aí o caráter secundário destas suas narrativas. Decora-se uma casa somente depois de terminada, né? E a decoração muitas vezes depende mais do artificial. Então, o que podemos pensar? Podemos pensar numa reflexão teológica de origem posterior. Na manhã da Páscoa, os discípulos deviam ater-se ao essencial. Mais tarde, refletindo sobre o mistério do nascimento do Salvador, a Igreja tiraria outras consequências. Ao longo desta série, nós estudaremos pormenorizadamente este ponto, mostrando a existência de uma primeira reflexão sobre o nascimento de Jesus, na tradição anterior a Mateus e Lucas,
Isto não impede, porém, que o historiador aprecie diferentemente as coleções primitivas das palavras de Jesus e os escritos posteriores que trazem a reflexão cristã sobre o nascimento, no estilo figurado das histórias piedosas da época. Falemos sobre as dificuldades no nível histórico. O historiador procura meditar a relação existente entre um texto que relata um acontecimento e o que se passou de fato. Os critérios que habitualmente lhe permitem fazer um juízo prudente sobre a historicidade estão aqui quase ausentes. Também neste ponto a situação é muito diferente dos numerosos elementos da tradição sinótica quanto aos textos que estamos analisando. Então, criação ou aproveitamento de uma tradição anterior é o que encontramos nestes textos. Falamos da distância entre os fatos e os textos. A dificuldade não será invencível se for possível descobrir atrás de cada uma das representações de Mateus e Lucas elementos trazidos pela tradição oral anterior aos evangelistas. Podemos então delinear os contornos de uma tradição primitiva que se aproxima um pouco dos fatos. Tentaremos seguir esse caminho, mas sem grandes ilusões quanto aos resultados, já que as narrativas não concordam entre si. A principal dificuldade é a seguinte: há uma diferença radical entre as duas narrações, impossível harmonizá-las, criando uma espécie de supernarrativa da infância. Não poderíamos ler como palavra de Deus um texto formado por nós em paralelo com os evangelhos e um acontecimento reconstruído segundo a nossa fantasia, a fantasia de nossas deduções literárias. Reside nisso, contudo, um dos grandes perigos de nossas leituras. Julgamos conhecer tão bem essas narrativas que espontaneamente entremeamo-las com nossos dados pessoais, acrescentando-lhes, às vezes, elementos dos contos de Natal. Há almas piedosas que se escandalizam quando descobrem que essas narrativas não falam nem de boi, nem do burro, nem os magos, não são nem três, nem reis, e que os pastores não foram ao presépio para adorar. Devemos então ler o texto como ele é, sem nada imaginar entre as palavras e as frases e sem melhorá-lo com o auxílio da narração paralela. Leremos então as narrativas da infância em si mesmas, com olhos novos. Demos um exemplo. Em Lucas, José, que morava em Nazaré, é obrigado, por causa do recenseamento, a ir até Belém. E depois do nascimento de Jesus e dos 40 dias que precederam a purificação de Maria em Jerusalém, os três voltam para sua cidade, Nazaré. Em Mateus, José é obrigado a fugir de Belém para o Egito com um menino perseguido e depois a ir contra a sua vontade. Para onde? Para Nazaré. E isto bem depois da morte de Herodes. Em Lucas, a volta para Nazaré se impunha. Em Mateus, a ida para Nazaré vai contra o curso normal das coisas. Outro exemplo, como conciliar os últimos elementos da genealogia de Mateus com os de Lucas? O pai de José chamava-se Eli ou Jacó? Entrando no mundo do maravilhoso. Distingamos milagre e maravilhoso. No plano histórico, mesmo os exegetas mais críticos concordam em reconhecer em Jesus um taumaturgo e um exorcista de renome. Os milagres de Jesus, apresentados essencialmente como sinais do reino,
são geralmente descritos com sobriedade. O que interessa ao narrador não é o fato extraordinário em si, porque também Beelzebu pode fazer milagres, mas a mensagem de salvação canalizada pelo gesto do mestre. A situação é bem diferente nas narrativas da infância. Nelas, mergulhamos no maravilhoso com a estrela dos magos e a luz dos anjos. Nosso mal-estar aumenta quando comprovamos que vários elementos desse maravilhoso parecem provir do mundo pagão circundante. A própria concepção milagrosa de Jesus tem paralelos pagãos. Então, temos aí dificuldades a cada passo. 2 exemplos bastarão por hora. Segundo Lucas, capítulo 2, versículo 2, o recenseamento foi o primeiro enquanto Quirino era governador da Síria. Ora, segundo o historiador judeu Flávio Josefo, o recenseamento de Quirino foi feito somente no ano 6 de nossa era. Como conciliar entre este dado com o nascimento sob Herodes de Jesus, o nascimento de Jesus sob Herodes, morto no ano 4 antes de nossa era? Segundo Lucas, capítulo 2, versículos 22 e 24, Jesus foi apresentado no templo segundo a lei de Moisés. Na realidade, nenhuma lei exigia semelhante apresentação. Sem dúvida, a mãe de um recém-nascido devia oferecer um sacrifício 40 dias depois do nascimento de um menino, como lemos em Levítico. Devia consagrá-lo a Deus, como lemos em Êxodo, mas a presença do menino não era exigida. Lucas reúne e usa de um modo curioso os mandamentos bíblicos para uma finalidade que lhe é própria. Este acúmulo considerável de dificuldades não deixa de nos interrogar. Não podemos certamente colocar no mesmo nível histórico os elementos seguros da tradição sinótica e o terreno movediço das narrativas da infância. Mas por que falamos aqui de dificuldades? Dificuldades em relação a quê? A qual ideia da história? Você pode imaginar? Entremos nas questões teológicas. Também na interpretação dos textos e nas conclusões dos teólogos não faltam dificuldades. Um exemplo. Sabemos como varia o lugar dado a Maria nas várias tradições eclesiais e como no catolicismo, no espaço de alguns anos, a presença de Maria, alimentada pela meditação de Lucas 1:2, foi quase esquecida. O modo de ler as narrativas da infância tem consequências diretas sobre o pensamento e a prática cristã. Procuraremos reunir uma documentação exegética que possa servir de base para uma compreensão teológica renovada. Devemos primeiramente penetrar esses textos escritos há uns 2000 anos, em contextos completamente diferentes dos nossos, por várias mãos, em outra língua, em outra situação histórica. Para cobrir essa distância, tentaremos compreender o contexto mental do qual eles brotaram. De outro modo, arriscar-nos-íamos a multiplicar os anacronismos, introduzindo novos problemas de hoje nessas narrativas escritas em um universo cultural totalmente diferente do nosso. Viagem através do tempo para melhor penetrar o sentido primitivo desses textos antigos. É isso que faremos. Mergulharemos desde o início no mundo judaico do século I, do século I, no qual as narrativas da infância, dos patriarcas e de homens ilustres eram bem conhecidas. O gênero literário, narração de infância, era largamente usado. E isso
nos esclarece muitas coisas. Esse fato, por si só, já é de profundas consequências para o nosso assunto. Para falarem do nascimento de Jesus, os evangelistas não inventaram a linguagem de seu tempo. O Verbo se fez carne e a encarnação do Filho de Deus atinge também um modo de exprimir seu mistério. E é isso que vamos ver mais à frente.